Senhoras e senhores, estamos começando mais um Ponto Fora da Curva podcast. Galera, é o seguinte, eu trouxe aqui um tema para vocês, bem relevante aí na indústria, eu vejo que é o calcanhar de Aquiles de alguns, que a gente vai falar de sistemas de lubrificação. Então eu resolvi convidar aqui o chefe, Gustavo Granado. Gustavo, bem-vindo por aceitar o convite aí, foi meio na marra, né? Aproveitar essa... Tudo bem, obrigado pelo convite aí. É um prazer participar aí com você desse seu podcast aí, não tem problema. Vamos lá, um projeto. É um projeto em paralelo. Então, Gustavo, mais uma vez, te agradecer aí por ter aceitado o convite. E a gente queria que repassasse aí pra gente entender como é que é a história da Jockey em si, né? Hoje a Jockey tá no mercado, atende todo o mercado da América Latina. Tá como Jockey Vé, né? Tá com grande nome aí no Brasil hoje, então temos grandes projetos em várias empresas, grandes play aí, a gente tem grandes projetos da Jockey, mas tudo teve um início, né? Então, tudo teve um início. Partiu da primeira passada, né? Exato. Sempre tem um começo de tudo, né? E o nosso começo, ele é simples, como de todas as grandes empresas, né? Ele começa simples, começa pequeno, começa solo, basicamente, né? O Júlio, que é o proprietário da empresa, quando se formou em engenharia mecânica, em 94, 95 ali, não teve a visão de você é um empregado, você é um CLT, teve a visão de, não, quero ser um empresário, quero empreender, né? Quero empreender, então. E ali ele procurou, tinha uma proposta de um distribuidor de uma outra marca de lubrificação, da Ex-Import, em Curitiba, que chamava Movitrol. Aí o Cláudio do Movitrol ofereceu a vaga de representante para Santa Catarina para o Júlio, para trabalhar com representação de lubrificação. E assim começou a história de lubrificação dentro do nosso grupo ali, vamos dizer assim. Eu estava fazendo engenharia também em Joinville. Nessa época o Júlio se formou e eu estava fazendo também engenharia mecânica lá. E aí o Júlio começou a trabalhar e eu comecei a fazer algumas visitas com ele e tal, mesmo estudando ainda. E começou a gostar. Aí você começa a morder pelo bichinho da lubrificação, que a gente chama. Sai do petadinha lá. E aí o Júlio trabalhou por 3 ou 4 anos e a gente resolveu virar um distribuidor, resolvi ter uma empresa. Já tinha muito cliente, muita coisa acontecendo. Queríamos ter uma empresa em Joinville e a Movitrol não abriu a vaga para uma sede em Joinville, para Santa Catarina, e a gente buscou junto com a Soned. Fomos até o Seu João, falamos com o Seu João na Soned em Piracicaba, que é uma das mais antigas, que foi uma pessoa que ajudou bastante, não posso negar que o Seu João falou, eu posso fornecer umas bombas até no começo sem custo, depois você me paga para começar. E assim foi começado, né? Assim a gente iniciou a Jockey foi inaugurada ali em 98, né? O Júlio abriu a Jockey como um Jockey comercial limitada, Jockey é sobrenome nosso. E aí começamos a trabalhar com distribuidores da Soned. E assim foi ao longo de 3 ou 4 anos. Viramos um grande distribuidor da Soned, tínhamos uma boa parceria com eles. Aí o mercado brasileiro é muito volátil, o governo tem muita mudança, tem muita coisa. Naquela época, 2003, 2004, dólar muito alto, coisa muito cara. O Júlio resolveu de novo, mais uma vez, empreender e foi fazer uma visita na Europa, foi numa feira de mecânica na Europa. Caraca, que visão. E aí lá nessa feira ele encontrou uma marca que não tinha ninguém no Brasil. E a Flenco Lubrificação da Itália, nos ofereceu, você pode virar meu distribuidor no Brasil, eu te forneço produtos para lá. E começamos a trazer produtos da Itália. Isso já estava com a demanda do cliente, né? Já estava inserido. Já tinha uma empresa, já tinha um monte de funcionários, já tinha vendedores, já tinha crescido bastante. Não estava mais só eu e o Júnior. Já tinha mais pessoas, né? O time já tinha aumentado. Já tinha aumentado bastante. E aí a gente já começou também a fazer os projetos. Já tinha alguém de engenharia para começar a fazer projetos aqui locais. Então a gente sempre comprando e revendendo, mas também começando a produzir alguma coisa local, conexões, blocos, alguma coisa a gente fazia. Tava comprando os elementos, fazendo aqui, montando aqui. A gente comprava só o elemento lá, mas montava aqui. A base já era desenho Jockey. Algumas bombas veio de lá, a gente projetou aqui no Brasil também. Então, em 2006, a Jockey construiu a sede própria, inaugurou sua sede em Joinville, com 700 metros quadrados.
E ali já tinha daí engenharia, a parte comercial, já tinha tudo. E ficamos lá até 2015, quando a Jockey negociou a compra da Werner, que tinha vindo para Garuva em 2004, 2005, eu acho que ela veio para Garuva. E em 2012 tivemos uma conversa, em 2015 tivemos uma negociação final, junto com o proprietário na época, que fez uma proposta, o Júlio, a gente negociou, adquirimos a Werner, né? Infelizmente, o seu Kerkhoff veio a falecer nesse processo, mas aí a Christine veio da Alemanha, a gente acabou concluindo a compra de qualquer forma junto com ela. Em 24 de novembro de 2015, a Jockey passou a ser proprietária da Werner. Lá foi o dia que nós entramos dentro da empresa e oficializamos com todos os funcionários que agora existia uma nova empresa, um novo dono, a Werner. E a partir de lá, a Jockey daí se mudou, tirou a sede que estava em Joinville, que era muita coisa a gente fazia com terceiro, hoje eu faço próprio. Começamos a aprender também a mexer com uma fábrica, né? Coisa que nós não tínhamos, né? Que aí é processo, né? Processo. A gente também teve produção. E na humildade de começar a aprender como trabalha, como é que se fabrica, como é que faz, né? A Werner tinha muitos produtos, tem muito nome no mercado. É isso que nos interessava, esse nome da Werner, nessa penetração. Então, foi por isso que nós adquirimos a empresa, né? Leads, né? Leads, né? Pelo contato, pelo nome que a Werner tem. De 40 e tantos anos no mercado. Então, a Jockey adquiriu e se fundiu junto com a Werner, né? Virando Jockey Werner hoje, atendendo aí todos os grandes players de lubrificação no Brasil e na América Latina, né? Atendendo toda a região sul do continente americano. E a gente atende todo mundo. Sim, da América Latina em geral, né? E desde não tem assim, hoje não existe a Jockey atender só um setor, né? Hoje é todos os setores, a Jockey tá dentro. A Jockey atende, como já começou pequena, em Santa Catarina não tem grandes indústrias, não tem Vale, não tem grandes empresas dentro de Santa Catarina. São empresas de médio, pequeno porte, né? Hoje tem a WEG, que é uma empresa muito grande, mas são poucas indústrias grandes. Então, a Jockey aprendeu desde pequeno a atender pequenos clientes. Então, a gente atende todo o segmento, desde uma indústria têxtil, desde uma indústria de madeira, desde uma fabricação de prego, até grandes aciarias, mineração, as mineradoras, tudo isso a gente atende hoje com a Vale. Então, ficou aí, atendemos plástico, madeira, borracha, florestal, todos os segmentos, usinagem, ferramentarias, tudo a Jockey consegue atender, já tem experiência, tem expertise de fornecimento de sistema de lubrificação, seja muito pequenininho, seja muito grande também. E consegue customizar, Gustavo? Tipo, entregar a solução para o cliente, porque o cliente, cara, eu tenho uma aplicação aqui, ela é diferente. Eu sei que você já desenvolveu várias coisas que às vezes o cara pode dizer, cara, ele não tem uma solução para isso. Sim, a lubrificação em si, sistema de lubrificação, é o princípio, né? O princípio é um projeto sempre individualizado, né? Não tem, quero comprar um sistema pronto, pega na prateleira e coloca. Não existe, tudo encomenda. Tudo é sob encomenda. Então, todos eles são personalizados, né? Alguns são mais difíceis, porque o cara exige tem mais temperatura, tem mais rotação, tem mais carga, tem mais volume, tem mais pressão, tem algumas coisas especiais. Então, demanda um projeto um pouco mais especial, mas praticamente todos são especiais sob demanda, né? Fora um fabricante de máquina que você desenvolve o primeiro, depois ele compra a repetida, fica mais simples de fornecer, porque ele já comprou uma vez, você repete aquela venda no fabricante. Mas basicamente todos os projetos são um piloto, né? Faz um e não faz outro. Tem que fazer um outro. O próximo já é especial de novo. Praticamente do outro projeto é um piloto. A gente não foge do especial, não tem jeito. Não tem. A lubrificação ela é boa por causa dessa caixinha de surpresa, né? Sempre tem algo diferente, cara. Gustavo tem, sei lá, tem uns 25 anos já no ramo mais, né, Gustavo? Tem. Quase 30 anos de... Mas sempre tu vai se deparar com algo novo. Em 28 eu faço 30 anos de a gente tá nessa área. De lubrificação, né? Quando a Jockey inaugurou, né? Ah, entendi. Quando a Jockey... Então, mas antes da Jockey... eu trabalhava não oficialmente ali ajudando, porque eu também estudava e tal. Mas então viu muita coisa, tem muita história. Tem muita experiência com todo tipo de aplicação em todo ramo, em todo segmento, né? Isso que motiva a gente, né? Porque é sempre especial,
sempre é diferente, sempre tem um projeto novo, sempre tem coisa diferente a fazer, né? É muito desafiador. A gente vai num cliente, tem um cliente aqui, você vê toda a parte de embalagem dele, né? Distribuição de caixas e tudo mais, a gente olha e diz, pô, aqui eu posso aplicar. E o cliente mesmo, posso aplicar, aqui eu posso fazer assim. Se otimizar aqui. Olha ali, já sei o que fazer, e mostro pro cliente, faço um desenho na mão, faço um pequeno diagrama, e o cliente já se interessou, vamos fazer uma proposta para ele e tal. Por isso sempre é motivador trabalhar com lubrificação. Sempre tem um pontinho de oportunidade ali, né? Sempre bem legal. Rapidinho aqui, pessoal, quero agradecer a vocês já que estão nos assistindo, já aproveita, já se inscreve aí, já dá o like, já compartilha esse episódio. Esse, diretamente aqui dos estúdios ECEPS, esse é o nosso espaço aqui que nos cedeu para a gente fazer o nosso trabalho. O nosso patrocinador é a Ropaf. A Ropaf hoje é o maior distribuidor norte-nordeste de rolamentos, tanto a SKF como o Tinken, time da Ropaf, que aqui no Ceará está localizado no Maracanaú. Prolube Lubrificantes, nosso parceirão Prolube, lubrificantes especiais como Rocol e TW. Cortez e Gonçalves, assessoria, e VNP Contabilidade. Gustavo, aproveita e acessa o nosso site. E aproveita e já acessa o nosso site da Jockey aí, já pelo menos nas redes sociais também, visita lá, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Bastante do LinkedIn. Tá bom. Gustavo, deixa eu te falar uma situação que ocorreu. Eu queria deixar bem claro que foi uma situação real. O que acontece? Um rapaz da área da indústria, ele tava com um sistema centralizado, e aí ele foi tirar o bujão, porque assim, ninguém nunca acredita que sistema centralizado possa ocorrer um acidente do que aconteceu com ele, né? Por exemplo, porque assim, a linha tá pressurizada, sei lá, 300 par, 200 par, só que ela não é necessariamente uma hidráulica, ela é uma extensão da hidráulica. Ou seja, quando você frouxa ali um bujão, um parafuso, ela não dá aquele jato igual a hidráulica faz, né? Cria uma lâmina ali, dá uma chicoteada no cara com a mangueira, não, ela dá um esporro de graxa. Só que aconteceu que quando ele foi mexer na tubulação, a linha pressurizada, o cara não verificou, lógico, se tinha. E aí ocorreu do bujão, soltou e bateu no olho dele. E era um sistema de linha dupla. Nossa, assim, ó, todo o sistema de lubrificação é um ramo da hidráulica, ele tem pressão interna. A graxa, assim como o óleo, é incompressível. Se você mantém o sistema pressurizado, você tem que cuidar. Quando vai fazer uma manutenção no sistema de lubrificação, você tem que olhar lá na bomba, se tem pressão, se a válvula inversora tem que manter pressão, se o sistema linha dupla, se é progressivo, dependendo do tipo de sistema, a pressão fica na linha. Então, precisa tomar mais cuidado. A pessoa não pode ir lá desmontar um sistema, seja ele hidráulico, pneumático, ou seja de lubrificação, soltar uma tubulação, simplesmente vou lá e solta a tubulação, sem saber a origem, sei lá, desligar a bomba, sem lá, assim que você vai no painel elétrico, mexer sem desligar. Você tem que desligar o painel. No caso da lubrificação, você vai ter que mexer na bomba e ir lá certificar que a bomba não tem pressão, não está jogando nada, olha os manômetros que tem na linha, está tudo zerado, vamos começar a mexer. Não pode mexer sem nada. Muito provavelmente, o cara deve ter feito isso numa inocência, ir lá, pô, vou só arrumar, a fábrica tá parada, vou lá mexer. Aproveitar a oportunidade, vou lá fazer um trabalhinho que tinha que fazer, o cara até foi proativo, chega lá, a linha tá pressurizada, o cara não tinha manômetro da linha, era só a tubulação que tava lá, e não sabe se tem pressão ou não. Quando eu olho a tubulação, você não sabe se tem ou não pressão, né? Uhum. A pressão fica lá perto da bomba e tal, os manômetros ficam. Muito provavelmente isso que aconteceu. O cara vai lá, solta, tem 50, 60, 80 bar de pressão, fica uma pressão dentro do sistema, acaba acontecendo de o cara soltar, infelizmente, provavelmente, o cara tomou um belo susto ou se machucou, né? Porque isso acaba acontecendo, né? Acaba, né? É por isso que a Jockey opta muito ao invés do sistema centralizado, a linha dupla, os inversores, colocar sempre inversor elétrico do que o inversor hidráulico. Quando é necessário o inversor elétrico, ele é mais confiável, porque você tem pressostato e fim de linha, isso dá mais confiabilidade no sistema, né? E a gente, nessa opção, a gente opta sempre em válvulas com centro H, para que quando você despressurize as linhas e solte linha A ou linha B, não importa, o centro faz com que tudo fique sem pressão. A linha A e a linha B fique sem pressão sempre. Se o cara for mexer, num caso como esse, a linha não vai ter pressão. Então a gente opta sempre em fazer esse tipo de aplicação. Então, no caso do inversor hidráulico, se eu estou invertendo para uma linha, sempre um vai estar pressurizado. Mas sempre pressuriza. A não ser quando, é claro, quando você
faz a inversão, nesse momento a linha tem que ser pressurizada pela bomba ainda. Então, se você desligar a bomba no momento da inversão, ainda fica um pouquinho de pressão, mas não fica tanto. Fica pouca pressão, porque você desligou assim que o inversor mecânico fez a inversão. Ele tem um indicador de ciclos ali, quando você inverte, desliga a bomba nesse momento, a bomba não conseguiu preencher ali ainda para gerar uma certa pressão. Ah, entendi. Mas eu não sei o que aconteceu nesse caso, né? A linha fica com tanta pressão, não sei quanto tinha, não sei o que era. Mas, de novo, a recomendação, tem que ir lá na bomba, verificar se tem pressão, se não tem, se tá com... Como é que é os manômetros? Para não mexer na linha com isso. Ah, entendi. Porque às vezes a bomba tá atuando e, sei lá, digamos que tem uma queda de energia ou algo assim do tipo, faltou. Ela vai, onde ela vai ficar pressurizada, né? Ela vai parar ali onde ela tá, porque ela não concluiu o ciclo. Exato, ela não inverteu, a bomba ficou parada e a pressão fica na linha. Aí se não chegou a fazer a inversão... Pois é, e o cara foi mexer, e pode ocorrer um acidente mesmo, tem que tomar cuidado. Já se deparou com esses casos assim, parecidos? Não, aconteceu comigo em testes de unidades internas, onde exige determinadas pressões, de um bujão escapar, sim. Mas a gente tá sempre com cuidado de virar os bujões para cima. Nesse caso de alta pressão, sistemas de circulação de óleo, por exemplo, de levantamento de moinho, trabalho com 400 bar, 414 é o teste na fábrica, com a nossa bomba de alta pressão. A gente sempre faz o teste com as conexões para cima. Uma parte, então, já aconteceu na fábrica de uma alta pressão escapada, aí furar o teto lá em cima. Então, a gente nunca deixa ele na direção assim, na horizontal, para não ter que pegar ninguém, né? Caso isso aconteça, mas a gente se precaver internamente. Né? Isso é fato. Bom, gostei desse ponto de vista, né? Então, tira o cara da zona de perigo, né? Ele vai mexer ali, sei lá, se estourou, vai para cima. Como é que é o princípio de funcionamento do circulatório para lubrificação dos moinhos? Eu sei que tem uma bomba de alta e uma bomba de baixo. A gente tem 2 moinhos aí que tem no mercado, basicamente, hidrostático e hidrodinâmico, né? Então a gente trabalha com os 2 modelos de sistema de lubrificação. Basicamente tem que levantar, né, a bomba de alta. Você liga as bombas de circulação de óleo, que a gente chama, sistema condicional, para começar a gerar lubricidade dentro do moinho, mas o moinho está parado ainda. Quando precisa levantar o moinho para começar a girar, como existe o contato ali do mancal e tal, do rolamento com a base... É rolamento ou é de mancal de deslizamento? É deslizamento. Aí você mete a pressão embaixo da bucha ali, o óleo levanta ali por 0,1 milímetro, tem umas medidas específicas, e você levanta para o moinho começar a fazer o serviço de rodar, realmente entrar em inércia, né? Começar a girar o moinho até que ele ganhe velocidade. Então a bomba funciona normalmente em 5 minutos, é o suficiente para a bomba fazer esse trabalho. O moinho já entrar em trabalho... Entre as 2 bombas de alta, né? Entra uma bomba só que tem 2 ramais independentes, moinhos de alimentação e de descarga ao mesmo tempo. Então não precisa colocar 2 bombas? Não, uma bomba só de bypass, só de reposição. A bomba já tem 2 saídas que fazem isso independentes. Sem ter perca de carga, né? Sem ter perda de carga. Elas são independentes, as saídas. Geralmente o mancal de descarga tem mais peso e de alimentação tem um pouco menos. Então as pressões são diferentes, mas a bomba se adapta a isso, sem problema. Legal. Então, bem interessante esse ponto. E aí vem a bomba de baixo e faz a lubrificação. A bomba de baixo está sempre ligada. Depois que a bomba de alta desliga, ela fica só de baixa, circulando o óleo para fazer a troca térmica e limpeza do óleo, circulando, filtrando, recirculando o sistema aí com vazão bem maior, obviamente, só para fazer o banho de óleo, para tirar a temperatura também do mancal. Do mancal, né? Troca, resfria, volta, ele vem quente, daí você filtra, aproveita que está quente para filtrar, depois tira a temperatura e devolve para o mancal filtrado e com temperatura mais baixa. Isso funciona e quando o moinho vai desligar, você aciona a bomba de alta para o moinho desligar e se assentar em cima do óleo. Também fica flutuando ali sem tocar, né, ali na bucha. Separa das partes. Exato. Ele fica ali quando o moinho para, aí o sistema de alta desliga e ele se assenta. É assim que aí desliga todo o sistema. Mas tudo isso tem todo um processo lá, porque a unidade é gigante, né? As unidades são grandes, tem unidades grandes, já fizemos unidades aí, a Werner já fez unidades de 30 mil litros. Cara, no container? No container não, era separado, era um tanque específico para uma mineradora, com muito sistema, bombas de fuso, alta vazão e tal. Foi feito já sistemas muito grandes, né? E quando o cliente pede para um container, o que é a necessidade exatamente? O cliente precisa de uma unidade dessa para o moinho, mas ele não tem espaço na fábrica, ele vai botar para lá de fora a unidade. Para não ficar no tempo na chuva, a gente monta essa unidade dentro de um container.
e puxa só as tubulações para dentro, para dentro do moinho. Ele puxa a tubulação para dentro do moinho para fazer esse trabalho dentro, porque não tem espaço físico dentro da fábrica. A gente já fez de... Geralmente o espaço do cara já é limitado. E aí você põe ele para de fora, daí você põe no container. Às vezes tem que botar ar-condicionado, porque fica muito tempo no sol, tem que refrigerar, deixar ele frio. E aí fica uma temperatura Fica a positiva. temperatura sempre lá dentro. O ideal é sempre ter uma temperatura e uma pressão positiva para não entrar tanta sujeira ou poeira lá de fora. Também pelo ambiente em si, né? O ambiente, geralmente a mineração tem muito pó de caminhão e tudo mais. A gente blinda bem, fecha bem. Cimenteira, por exemplo, né? Que cimenteira acho que é uma beleza. Tem um exaustor interno para sugar e tirar pó também. Então a gente monta tudo um sistema completo. Tudo que o cliente precisar, como a gente falou, a gente faz sob demanda. O cliente quer, a gente faz. Não tem desenho do jeito que ele quiser, né? Ele projeta como ele quer. E, Gustavo, e o gargalo, cara? Porque assim, o gargalo mesmo que a gente vê muito, está presente, eu sou da área, é sistema progressivo, né? Progressivo, ele é o que mais, acredito que é o que mais vende. Mais usual, está presente em tudo. É o que mais vende, é o que mais usual, é o que você mais vê, mas ele é o mais complexo de mexer, né? É o que mais incomoda. Incomoda entre aspas o cliente, porque o cliente não tem o conhecimento. E quando o cliente acha que pode mexer num bloco progressivo, de maneira geral, ele tranca o sistema. Ele sempre faz E aí, bloco progressivo, você conhece, né? Tranca um ponto, tranca tudo, o sistema para tudo. Às vezes o sistema é pequenininho, 5, 10 pontos, às vezes o sistema é grande, tem 350 pontos. E o cara tranca tudo. E o cara não pode bujonar, né? O cara chega e coloca um bujão ali. Quanto mais ele mexe, mais incomoda, mais tem problema, mais dá defeito, mais dá falha. E o cliente se desespera, e ele nos liga e precisa de um apoio. Aí você vai ver lá e realmente ele tirou um bujão errado, trocou uma conexão, um ponto que não existe mais, ele acha que só tampar, e assim acontece. Progressivo tem que ter muito, muito cuidado, muito conhecimento. E a gente não é de negar esse conhecimento. A Jockey fornece daí treinamento, a gente fornece distribuição, a gente pode indicar para o cliente, pode ir até lá, resolver o problema para ele, mostrar como funciona, mesmo não sendo nosso, a gente sabe como funciona. A gente quer divulgar que o cliente tem esse conhecimento, que a gente possa fazer isso de maneira segura para não... O problema do cliente é a máquina não rodar. O nosso negócio é deixar a máquina do cliente produzindo, né? O calcanhar de Aquiles deles é a máquina parada. Então, a gente quer sempre desenvolver e passar esse conhecimento. A gente não segura nada, não. Mas o sistema progressivo de fabricante para fabricante, alguns tem muita particularidade. Tem. Principalmente os importados, né? Os importados têm muita particularidade, tipo... aonde se bloqueia, onde pode tampar, o que pode ser T, o que não pode ser. Tem outros que é mais fácil, que você tira, que é só colocar um bujão, aí o cliente às vezes tem onde que acha que todos podem jogar. Ao ponto em que você pode... Tem sistema que... Tem fabricantes que você pode soltar um parafuso, tirar o pistão, colocar outro, aí você aumenta a vazão trocando o pistão. Sem trocar o elemento, sem trocar nada. Ele é monobloco, bloco único, usinado, e o pistão você troca. Tem 3 ou 4 vazões que você tira o parafuso, troca o pistão, e coloca outro êmbolo dentro, que vem com um joguinho, camisa e pistão junto, você troca e aumenta ou diminui a vazão trocando o próprio pistão direto. Em campo? Em campo. Leva o pistão no bolso e faz a troca lá, só do pistãozinho com a camisa. Não troca o corpo, não mexe nada. Mas modular ou monobloco? Não, monobloco. Monobloco. Especialista nisso tem fora do Brasil. Nesse caso, no bloco como esse, é a Werner da Alemanha. A Werner da Alemanha, que é a nossa parceira. A Werner é uma grande referência em relação a... Então, ela é uma especialista mundial em sistema progressivo. Ela é o que ela domina, é fazer sistema progressivo. Então, ela tem muitos modelos diferentes, muitas coisas diferentes. Ela é uma referência mundial em sistema progressivo. E é uma parceira nossa, que nós temos um contrato com eles, né? No caso da Werner Brasil. Sim. Já tive lá 3 vezes na fábrica, fazendo treinamentos e olhando todo ano. Cada 2 anos eles têm um encontro, a gente participa e mostra as novidades que tem. Então, tem muito progressivo de N modelos, N tipos. Para todo tipo de aplicação, os caras têm uma solução. Eu vi muito em moinhos verticais da FL Smith. A FL Smith vem com sistemas, a Werner Alemanha, basicamente. A FL Smith é alemã. Não é isso? A FL Smith eu não sei se é alemão, mas acho que é. Eu não sei de certeza, assim. Mas... ela compra os sistemas, seja de pulverização para engrenagem, seja sistemas para outro tipo de equipamento, ela compra o Werner Alemanha. Não entendi. E se o cara quiser modificar ali um distribuidor da Jockey ali, por exemplo, o cara tá com... eu
eu pedi aqui para 10 pontos, mas eu tô precisando aqui é de 12 pontos, sei lá, eu quero aumentar aqui o número. Se eu aumentar, se o bloco não tem nenhuma configuração que você possa aproveitar, um S para virar T, E se não tem, vai ter que aumentar o bloco, vai ter que comprar. A gente recomenda nesse caso que ele mande para a fábrica, porque a gente possa fazer lá por causa da limpeza, dos testes, sim, depois da garantia disso e tal. Se não, o nosso técnico em campo, que geralmente são treinados, eles vão até o cliente junto com um par de tirantes, um elemento a mais e tal, e faz a troca junto com o cliente lá e ensina como fazer, depois como testar também para saber se deu tudo certo, para aqueles 2 ou 3 pontos a mais que ele quer colocar, mas é possível fazer. Demanda um trabalho um pouco maior. E quando a fatia vem em S, né, que é uma saída, explica aí o que é S e o que é T, para o pessoal entender, né? Para quem tá na área e entende, tá iniciando, pra gente entende, basicamente, isso não é uma nomenclatura específica, porque não é normalizado, o sistema de educação não tem norma. Não é igual a hidráulica. Não é igual a hidráulica. Tem uma norma específica, né? Válvulas TN10 ou TN6 se aplica em qualquer norma, qualquer marca você coloca no mesmo lugar, que ela é normalizada. A unificação não é assim. Cada marca faz o seu, cada marca tem o seu tamanho, cada marca tem o seu jeito. Mas entre os alguns padrões, no caso, é rosca só, né? Mas não é norma. Não é norma. Ele só um copia o outro, basicamente. Não tem uma norma específica. Não existe norma. A gente atende uma norma SAI tal, ou NBR tal. A gente não atende norma nenhuma. Não existe norma para sistema de unificação. Não sabia, não tinha olhado por esse. Não tem. É só de fabricante para fabricante. Cada um faz o seu. Se eu quiser fazer 3/8 eu faço, o outro faz um quarto, aí cada um. Mas basicamente, como um tem sistema parecido com o do outro, acaba tendo a mesma rosca. É sempre assim. Então, nesse meio de unificação, o T e o S, ele é quando você diz que é uma saída T, ele vem porque muita invenção disso vem lá do Treibo americano, né? Esse é twin, né? É T de twin, que sai em 2, sai duplo, né? Sai gêmeos, assim, então ele sai twin. Então é T de twin e S de single, realmente, porque ele sai de um lado só. Então, quando você tem um elemento dosador em T, ele sai do lado esquerdo e do lado direito, independentes um do outro. Quando você tem um elemento em S, que a gente chama, ele sai só ou esquerdo ou sai direito, somando as vazões dos dois. Então, se você tem uma fatia 20T, sai 20 para a esquerda ou 20 para a direita. Se você tem uma fatia 20S, ela sai 40, porque ela soma o 20 da esquerda, 20 e joga tudo na direita. Jogou tudo na direita. Exato, ou vice-versa, né? Joga tudo da esquerda para a direita ou direita para a esquerda, mas tem que ser apenas um ponto, não pode ser 2. Aí se eu quiser ter um número de vazões maior, eu vou estar fazendo uma furação interna para ele jogar pro de baixo, para a fatia de baixo. Não, quando você quer vazão maior, você tem que ter um elemento com dosador maior, né? Com vazões maiores e tal. Alguns blocos importados muda esse jeito de fazer T e S, cada fabricante tem o seu. Eu faço de um jeito na fábrica e cada bloco que eu fabrico, ele tem um jeito de fazer T e S também. O DMJ é um jeito, o VPK é outro, o nosso VPA é outro, nosso VPW é um outro jeito de fazer S e T, né? E assim como os fabricantes importados ou nacionais também tem o seu jeito interno de fazer S ou fazer T. Como é que eu faço essa união de S para T e tudo mais, né? Então tem que olhar para que marca você está trabalhando, que bloco é, para entender como fazer. E se o cliente tiver dúvida, como eu falei, a gente pode nos procurar e a gente ensina. Sabe basicamente quase todos que a gente sabe como mexer, sabe como alterar, para que o cliente possa fazer isso de forma segura para não travar. Como eu falei, o sistema progressivo troca um ponto errado. Mas assim, em campo, assim, Gustavo, às vezes tem situações que o cliente está lá, já está aperreado e precisa correr com aquilo, e às vezes a gente tenta dar aquela orientação por telefone, vai orientando. Mas se o cara quer dizer, eu quero mudar aqui, eu tô com a fatia S e eu preciso agora fazer ela dupla, os distribuidores da JOC conseguem com facilidade, né? Consegue. Muitos distribuidores, você pode botar de volta uma esfera e ele passa a CT novamente. Lembrando que aí a vazão cai pela metade. E aí ele já dividiu, né? Se for com uma aplicação que ele tem que ter uma demanda menor da vazão, né? Exato. Aí você consegue retornar ele para ter a hora que você desejar. Você só põe de volta o parafusinho e ele vira T novamente, saindo para os dois lados. Então, em campo, o cara consegue fazer em campo. Mas a gente sempre diz, não, o em campo, para nós, não é em campo lá na máquina.
Ele tem que arrancar o bloco, levar na bancada, limpar, num local limpo, botar uma estopa separadinho. Não é ele tá aí enchendo, principalmente com a linha pressurizada que você falou, né? Tudo certinho, vai lá na bancada e faz esse trabalho lá, coloca uma graxeira na entrada do bloco, faz um teste, se funcionou, deu certo, deu tudo certo, ele volta pra máquina e instala novamente. Não é pra fazer isso lá na máquina, com a mão suja, com poeira e tudo mais. Você vai estragar o bloco. Tá no meio da Então, poeira subindo lá e o cara quando fazer uma manutenção ou fazer um reparo é fazer dentro da oficina. Máquina de lavar certinho, deixar tudo limpinho e aí desmontar com cuidado para fazer isso com cuidado, né? Não faz isso em campo, não é lá preso na máquina em si, ok? O indicado é que o cara tenha pelo menos no estoque ali, um ou dois distribuidor lá, dependendo se é crítico para ele, né? Ele tem que ter no estoque distribuidores para fazer isso fácil. A máquina não é parar, né? Tocando o distribuidor na poeira lá que o cara nem enxerga, né? Nem sabe que rosca, nem que chave usada, tanta sujeira que tem. Né? Qual é isso dele perder carga, essas coisas, sabe? Se o cara estiver mexendo demais se ele mexe mais, entra sujeira dentro do bloco e o bloco tranca. O bloco vai trancar. Com sujeira, o bloco progressivo não aceita contaminação. Não aceita mesmo. Falando em contaminação, sabe, outra coisa que uma vez você falou, a gente estava conversando, que eu achei bem relevante, é a graxa com base de molibdênio, não. Grafite. De grafite. Ela desgasta o pistão interno do distribuidor, né? A gente não recomenda trabalhar o sistema de progressivo com graxa à base de grafite, ou que tenha grafite na sua composição. Mesmo o grafite refinado, ele é muito grosso e pode riscar a camisa e pistão e perder aquela garantia que o bloco progressivo dá, de trancar tudo, o sistema. Ele acaba riscando a camisa e acaba fazendo com que o bloco dê um falso travamento, caso acontecer. Então, às vezes é o próprio lubrificante e o cara não sabe. O lubrificante pode fazer isso. O lubrificante, se ele não tiver uma destilação de EP, ele pode separar o sabão do óleo, que é o espessante, não é o sabão, é o espessante. Fez essa separação, o bloco também contamina e também trava e tranca todo o sistema. Então tem que tomar esse cuidado também com o sistema progressivo, porque a pressão é alta internamente, a passagem da graxa por furinhos muito pequenos, toda essa usinagem que ele é feito internamente, para quem já viu um bloco sabe, e precisa de pressão para trabalhar internamente. Então se a graxa não tiver EB, a destilação de extrema pressão, ele acaba separando do óleo e sabão. Ou compra uma graxa cara, mas não tem isso, põe no bloco progressivo, separa o sabão e compra uma graxa de R$1.000 e ela não aguenta, porque você comprou a graxa, por exemplo, para alta rotação, não comprou a graxa para suportar carga. Então você faz a separação do bloco e tranca o sistema, não funciona mais. Aí tem que trocar o bloco. Às vezes tem que trocar o bloco todo. Dependendo do sabão, ele define lá qual a performance do sistema ou não? Por exemplo, eu tenho um sabão, sei lá, de base de alumínio. Né? Lítio, não sei o que e tal. Lítio é bem tranquilo. São aditivações que tem na graxa para cada tipo de aplicação. Tem que tomar mais cuidado. Não adianta você comprar. Tem uns que pode forçar mais o sistema ou não, né? Sim. A bomba vai ter que ter uma pressão mais. O que acontece porque a consistência é muito alta, né? Tem graxas que o sabão é de lítio, mas o óleo base é um óleo de 1.000 Sandstoke. Então o óleo base dele é 5.000 Sandstoke. Então a graxa fica muito consistente. E aí a graxa é um produto muito difícil de bombear. Muito difícil de bombear. A bomba trabalha porque a pressão baixa e alta pressão, porque o sistema é muito difícil de bombear. A graxa é um fluido muito difícil. Né? E quando é acima dessa viscosidade do óleo? Porque eu já vi graxa aí 0,0 com 8.000, foi. Tinha um fabricante que eu estava tentando aplicar uma vez no cliente, estava dando 8.000 Sandstoke, o óleo dessa graxa, mesmo ela sendo uma 0,0, ou seja, o NLGI dela estava baixo. Mas é uma graxa muito pegajosa, com muita viscosidade. A adesividade muito alta. São as aditivações que o óleo traz, né? Pro sabão. Mas tem que tomar mais cuidado aumentando os diâmetros das tubulações, para evitar pressão. Não ter perca de carga. Exato. Então não adianta querer economizar. Não. Na tubulação, né? E nem na graxa, né? Você compra um sistema de 50.000, põe uma graxa de R$20, não vai resolver seu problema. Tem que botar uma graxa compatível. E também é o contrário, né? Não adianta você comprar uma graxa caríssima e querer colocar manual. Exato. O sistema de lubrificação não é ele que lubrifica. Quem lubrifica é o lubrificante. A lubrificação só põe a quantidade correta de lubrificante no ponto da forma correta. Na quantidade correta, no tempo correto. Mas quem lubrifica é o lubrificante.
Não é o sistema. Esquece o sistema. Depois que saiu do sistema e passou para dentro do mancal, do rolamento da bucha, que seja, quem faz o trabalho é o lubrificante, não é mais o meu sistema. Então, você tem que ficar atento. Tem que estar sempre alinhado a ter uma boa graxa para aquela aplicação específica. Também tem que ter uma graxa específica. Que performe bem no ativo, né? Exato. Cara, eu não tinha visto com esse ângulo também, não. Realmente, quem lubrifica é o lubrificante. Exato, não é o meu sistema. É só coloca a quantidadezinha que tem que colocar. Mas quem lubrifica, quem realmente faz o trabalho é o lubrificante. A Joque hoje ela tem os equipamentos que a gente consiga, porque um dos fatos que a gente identifica muito nos clientes é identificar o sistema progressivo onde é que ele está falhando. E como a gente vê, tem sistemas que é pequenininho, com 20 pontinhos e tal, mas tem sistema que tem vários. E aí você vê aquela ramificação gigante ali de um distribuidor primário mandando para outros secundários e vários outros. E aí quando um ponto daquele trava, e aí já faz um efeito, já faz um efeito dominó, todo mundo para. As cartas vai trancando tudo, né? Trava tudo. E existe, né, equipamentos. Existe como achar. Como identificar. Onde foi? Tudo é questão de custo. Existe carro com 2 portas, existe carro com 4 portas e ar-condicionado. Depende de onde você pode investir. Do que o cara quer, né? E você quer, né? Eu só quero para me deslocar, então 2 portas vai me atender. Mas se eu quero para ter mais isso, mais aquilo, ter mais conforto, você vai ter que pagar mais, você vai ter que ter mais caro. Então, o sistema pode monitorar ponto a ponto. Você pode ter monitoramento, você pode ter válvulas de alívio no ponto. Se acontecer naquele ponto, ó, ele sangra aquele ponto e não tranca o resto do sistema. São válvulas de alívio pontuais colocadas ponto a ponto no sistema. Mas você imagina se a gente falar isso em um sistema de 200 pontos. São 200 válvulas, são mais 200 conexões, são mais 200 aquilo. Botar sensoramento aqui, indicação, são mais 200. Tudo isso você pode monitorar, né? É um custo muito exato, né? Então a gente, como fornecedor e como conhecedor, olha a máquina do cliente e diz, esse ponto não precisa. Vou dar um exemplo bem simples, que todo mundo conhece. O fuso de uma máquina CNC lá. Você tem os patins, guia, qualquer eixo que seja, e tem o fuso que faz movimentação. Os patins é um item barato. Trocar um patins é um item que se compra fácil no mercado. O fuso é o item mais caro. Então, daqueles 5 pontos, ele monitora só o fuso. Ele faz o monitoramento do fuso, para saber se o fuso recebeu ou não a notificação. Coloca-se um preço-tato na linha, para saber se tem pressão, se a linha não rompeu, se a progressiva indica se trancar ou não. E o cara consegue identificar só ter aquele ponto. Custa 30, 40, 50 mil reais o fuso. Então, aquele ponto, dessa máquina toda, que são 3 eixos, só 3 pontos ele monitora. Os outros 14, 20 pontos ele não monitora, porque ele corre esse risco. Se der um problema, depois eu troco o patins, não tem problema. Mas o fuso eu não posso perder. Então, tem clientes nossos que aplicam sempre assim o sistema. Quando é uma máquina com fuso, o fuso sempre é protegido, porque é o item mais caro da máquina. Aí eu consigo monitorar o ponto individualmente. Consegue monitorar realmente específico. É o que recebeu a lubrificação, se tem pressão na linha, se ele recebeu a lubrificação, consegue monitorar com certeza se aquele ponto recebeu. Mas se ele for olhar por outro ângulo, tecnicamente ele está monitorando tudo. Né? Porque ele está monitorando específico aquele ponto, mas se aquele ponto dá problema, consequentemente os outros vai dar. Se vai travamento do acabar um vazamento, aí não, aí não. Não consegue. Não consegue. Porque após a saída do lubrificante, saiu do bloco, você não consegue, teoricamente, monitorar se chegou no ponto efetivamente. Passa pela tubulação, passa por mangueiras hidráulicas e tal. Mas se ele chegou no ponto, você não sabe. Pode ter rompido a mangueira. O bloco não pega se romper. Ele pega se trancar, se romper, se tiver pressão. Ele não pega se rompeu. Então, ele vai ficar injetando lá. Brocha fora na teoria, né? Na grande maioria das aplicações. Mas acontece bastante. Porque conexão. Se é importante aquele ponto, igual o fuso, uma biela de uma prensa, a gente monitora o ponto. Ou um local específico de algum. A gente monitora ele individualmente. Assim como tem sistemas linha dupla com bastante sistema, e dentro do sistema linha dupla, dentro da máquina, algum ponto da máquina ele quer monitorar se aqueles pontos realmente foram notificados. Ele faz um sistema misto. Foi em linha dupla e pendura um progressivo com um sensor para aqueles 6 ou 7 pontos daquela região da máquina dele. Então, aqueles 6 ou 7 pontos, ele monitora se eles estão recebendo graxa ou não, porque tem um progressivo ali. Então, do sistema linha dupla, eu consigo fazer a derivação misto.
A gente chama de sistema misto, atendendo. E aí um progressivo com indicador de ciclo. Exato. Aí aquele ponto ali, eu posso colocar ali com um ponto de monitoramento. Exato. Porque aqueles pontos são críticos que não podem faltar lubrificação. Os outros podem. Os outros eles podem derivar normal, o linha dupla e Nós temos uma mista. Exato. tocar o barco, né? Isso. Então, todo tipo de necessidade a gente pode fazer. A gente quer monitorar, isso aqui é importante, a gente tem como monitorar sim. Bem. E passar isso ao cliente, se ele quiser passar isso na nuvem, passar isso para o sistema dele, passar para o supervisório dele, passar para a fábrica dele, ele pode aproveitar esses sinais e fazer o que ele quiser. Aí ele joga no CLPD. Para saber, o chefe lá recebe um sinal dizendo, ó, a máquina tal deu problema e tal. Pode jogar onde ele quiser. Os sinais que a gente pode gerar para ele. Ah, entendi. Para que essa indústria 4.0, com todas essas informações, a gente pode gerar os sinais para ele sem problema nenhum. Aí se torna mais confiável a comunicação, né? Exato. Não tem para onde ele correr. E da bomba para dimensionar, eu tenho que fazer exatamente assim. Às vezes o cliente, às vezes o Gustavo não consegue ir, às vezes o Gustavo não consegue mandar um dos meninos para fazer esse atendimento no cliente, o cliente precisa, tem uma demanda dele, eu preciso dimensionar e entender o que eu quero. Primeiro ele tem que saber o que ele quer, não é isso? Saber o que ele quer, o que ele vai fazer, qual é a máquina dele, o processo dele, ele passar isso pra gente dimensionar. A gente evita o cliente fazer a especificação. A gente fazer. Especialistas somos nós, né? Exatamente. Nós fazemos. Mas pelo menos a prévia assim. A gente diz, olha, minha necessidade é essa, a máquina assim e tal, vai ser graxa. Opa, então graxa eu sei que tem determinado tipo de bomba. Ou vai ser óleo, pode dar o ramo, a gama de bombas fica maior, porque pode ser linha simples, pode ser orifício, pode ser. Que aí fica aí exatamente, né? Para o que ele quer fazer. A graxa já limita um pouco mais, né? A gente daí, quando o cliente dá essa informação, a gente já começa a ter uma conversa, saber pontos dimensionais, ele manda um desenho, manda alguma foto pra gente entender quanto vai de tubo, quanto vai de pontos, e a gente especifica. A gente não deixa o cliente especificar. Só numa reposição, diz, eu quero essa bomba, que eu tenho reposição, eu quero uma outra. Aí é questão de código, no caso. É questão de código, mas bombas, sistema novo, a gente especifica. Não pode deixar o cara cometer. Deixa a gente fazer. Porque se der errado depois o filho nossa. Nossa, mandou uma. Já aconteceu. Recentemente o cliente comprou. Uma fábrica nossa comprou uma bomba, eu vi que tinha uma bomba comprada, fui lá e comprei. A gente só recebeu o pedido. E o cliente instalou e não funcionou. Eu comprei a bomba e não está funcionando. Mas comprou a bomba? Comprei uma bomba aqui, vamos ver, ele aplicou uma bomba de graxa no sistema linha simples. Nossa, e aí estourou o sistema e tal, deu um BO, porque ele falou, eu vi que a fábrica comprou bomba de lubrificação, fui lá e comprei também. Instalei aqui e deu um problema. Então, você comprou a bomba errada, porque você comprou 100, só porque tinha um código dentro da empresa de compras, então eu falei, comprou um igual, pra nós a gente não sabia. Recebia só o pedido de compra de uma bomba, ele já comprou, então, o cara queria diminuir o tráfego dele, né? O pessoal nosso não fez. Aí quando ele depois não funcionou, aquele entrou em contato. É que nós tínhamos, a bomba sua tá errada. Claro, fizemos um acerto, o cliente também comprou numa inocência, a gente também tenta ajudar. Lógico, tem bom senso, né? E faz um trabalho com o cliente, isso tudo bem, tá resolvido, tá funcionando. Só aproveita esse momento, então, explica pra gente aí o que é o linha simples, exatamente. Sistema linha simples, o nome já diz, né? Uma linha única, onde você pode ir colocando dosadores, né? E você pode ir pendurando, a gente chama de pendurar, né? Colocar um T na linha, põe um dosador, puxa uma linha, estende ela pro outro lado da máquina, põe mais um dosador lá na ponta, e um dosador não depende do outro, não fica amarrado, um amarrado no outro, como nós temos progressivo. E nós temos com uma única linha, um single line, é só uma linha que você puxa a principal, e dela você vai ramificando para os dosadores. Então, quando o sistema entra em ação, o sistema, a bomba liga, gera pressão, o dosador faz a dosagem do óleo, quando a bomba desliga, o dosador internamente ele se recarrega, fica pronto para o próximo ciclo, aguardando novamente a bomba vir em funcionamento, ele dosa novamente. Então, né, ele não fica dosando como progressivo, ele dosa uma vez e espera a bomba desligar para ele recarregar e dosar novamente no próximo ciclo. Então, é um sistema bem simples. O simples o nome já diz, é mais simples. Mas a inspeção dele é fácil também? É fácil, porque você pode fazer isso de forma visual. Pode ir lá ver se a pressão foi atingida. Se não tem nada porque se a pressão não sobe é porque deu algum BO no sistema, a bomba deu um problema, ou o dosador estourou,
ou a linha rompeu, né, a pressão não sobe, o sistema gera uma falha, dizendo, ó, o sistema, liguei a bomba, ficou aí 10, 20 segundos, a pressão não subiu, temos um problema na linha. Aí tem que correr a linha visualmente e saber aonde está esse problema. Entendi. O manômetro ele vai ter sempre que fechar a pressão. Fechar a pressão. O pressostato atua, quem desliga a bomba é o pressostato. Após o pressostato selecionado, você aguarda um tempinho para ter garantia de pressão, 5, 6 segundos e desliga a bomba. Tá, eu garanto, a bomba atuou e eu tenho que garantir aquela pressão. Chegou no limite da pressão, o pressostato desliga a bomba. É. Se eu ligar a bomba e passar um tempo e o pressostato não atuar, ou o pressostato tem uma falha, ou a linha rompeu e aí nunca atingiu a pressão. A principal, no caso. Exato, a linha principal. A linha principal, né? É. Ah, entendi. De novo, né? Após o dosador, a gente não consegue monitorar. Se a gente não tem monitoramento só na linha principal. E é visual, no caso. Visual. Visual, né? Você recebe o alarme, que deu um BO, mas você vai ter que achar onde isso aconteceu, né? Alguém soltou uma conexão. E rapidinho, para finalizar nosso tempo aqui também corrido, já estava, vamos lá. E pra galera que fica colocando propulsora diretamente no distribuidor progressivo? Mas aí a vazão é muito alta. Vazão é muito alta, não tem filtro, não tem controle de pressão, você tem vazão alta demais, faz o bloco ciclar demais. Internamente o bloco pode trancar, até a pressão subir tanto dentro do bloco, faz aquela separação do sabão na graxa, porque depois... Mas ele trava o bloco também, o progressivo. Trava? É aconselhável também colocar a propulsora no distribuidor linha dupla, nem no progressivo, nem no linha dupla? A gente não coloca por causa da pressão muito alta e da vazão dentro do bloco, é muito alta, né? O pessoal, muitas vezes em campo, coloca uma propulsora, põe daí uma válvula inversora e usa isso em linha dupla e tal, acaba usando como bomba a propulsora, né? Como bomba principal. Tem que restringir bem, tem que tomar muito cuidado com a pressão que limita, né? Nós utilizamos para pulverização de moinho propulsora como bomba com bloco progressivo. Mas a Jockey produz a bomba, ela produz ali todo o sistema, produz uma válvula de segurança, produz um regulador de fluxo para limitar esse volume, para controlar o ciclo do bloco e tudo mais. E resguardar o sistema. Exato, né? Para que o sistema não passe de 200 bar de pressão e tudo mais, a gente faz isso. Para que o sistema tenha uma segurança, porque se eu largar só a propulsora, vai dar um BO lá na frente, não tem jeito. Segurança e a confiabilidade. A gente está falando de um cara que pega a propulsora e vai lá no bloco e faz isso, né? Para testar o bloco, né? Mas as fábricas usam bomba propulsora como bomba principal, mas tem que ter todo um cuidado depois dela, por causa desse volume de pressão que ela gera e dessa vazão que ela gera também. Tá, entendi. Então não é aconselhável. Não é que é proibido usar nada. Não é o cara pegar o graxeiro, botar no bloco, vai lá com a propulsora e dá ali. É que o cara faz na fábrica. Aí é um problema, né? Porque ele tá fazendo sem nenhum controle, sem nada. Põe 6, 7 bar de pressão de ar, vai gerar 400 bar de pressão na bomba. Depende da relação dela, mas no geral é 50:1. Vai gerar 400 bar direto no bloco, com vazão de 1 kg, 2 kg por minuto. O bloco vai ciclar, as tubulações vão romper. Porque você não tem que controlar a entrada de graxa no bloco de forma mais suave. E aí pode entrar a história do acidente de novo, que a gente estava falando aí, que às vezes o cara quer colocar na linha, pressuriza. O principal erro nem é a propulsora, Nonato. O principal erro é ele botar a bombinha manual de graxa também, porque a bomba manual de graxa ela gera 400 bar. Ah, isso é verdade. E o cara dá uma bombada. Ou mais, né? Ou mais. Da velocidade, a gente fornece bomba até 700 bar manuais aí, que é para partes de madeira. E o sistema trabalha com 200 bar máximo. Pois é, e aí você acaba jogando aquele volume muito rápido, bombando muito rápido a alavanca e acaba estourando as tubulações, se for de nylon, porque o pico de pressão que ele dá numa bombada é muito alto. E acaba rompendo as tubulações. Tem que tomar bastante cuidado. Maravilha. Tinha mais coisas que dava pra gente conversar, mas nosso tempo tá corridinho, né? Estamos querendo corrida. Mas se você quiser deixar um recado aí, pessoal, dá um recado pro nosso time da Jockey aí. O time da Jockey é agradecer aqui a visita. Estamos aqui no Nordeste fazendo uma visita com o Nonato aqui. E agradecer a oportunidade de falar um pouquinho de lubrificação, que é o que a gente gosta de trabalhar. A gente, né, é a nossa paixão. Que já foi explicado mesmo pela bichinho da lubrificação. Então, todos aí que vão nos ouvir, acesse o nosso site, nossos blogs, acesse nossa informação, tem o meu contato lá, se precisar. Estamos nas redes sociais. Nas redes sociais que a gente vai... No Instagram, qual é o Instagram da Jockey? Instagram é @Werner. @Werner, né? Facebook, tem LinkedIn também. E você tem que passar pro Levi, né, Levi, essas redes, né?
quem tiver dúvida sobre o sistema de unificação, ou tiver alguma coisa em campo, tiver alguma aplicação, Contate-nos. contate-nos que eu vou poder ajudar sem nenhum problema. Maravilha. Obrigado aí pela oportunidade. Eu quem agradeço. E é isso aí, pessoal. Obrigadão aí, o episódio foi esse. Vamos correr aqui agora, né, Gustavo? Vamos lá. Tempo é dinheiro. Exato. Para vocês que ficaram aí, já curte, já compartilha. Um beijo, um cheiro e um queijo. Tchau, tchau. Fui.